Boa noite, vamos começar em breve mais uma live com Erlanger. Alô, boa noite, vamos começar em breve mais uma live com Erlanger. Amigos da live com Erlanger. Hoje o nosso convidado é Igor Melo, presidente da Associação de Acesso a Cannabis Medicinal. Eu fiquei impressionado quando eu fui pesquisar, eu já tinha conhecimento das propriedades, eu faço uso, mas aí eu fiquei, como é que eu vou dizer, felizmente, já está aqui, felizmente surpreso, porque ações que elas se confirmando como estão se confirmando, eu acho que vai ser a droga, no sentido de medicamento, do século. Boa noite, Igor. Me ouve Boa bem? noite, Erlange. Salve, salve. Tudo bem? Boa Tudo noite a tranquilo. todos. Eu estava falando que eu me surpreendi positivamente, porque eu sempre faço pesquisa, mas foi só ontem que, quando eu botei a hashtag cannabis medicinal, vieram, assim, 280 mil marcações, e como eu vou falar lá mais para frente, uma série de indicações que eu não fazia a menor ideia, e a gente vai tratar isso lá mais para frente. Aqui a gente sempre começa, eu digo, antes de chegar onde chegou, você foi uma criança, você teve uma família, você fez um estudo. Conta aí um pouquinho como é que você chegou, Vamos o seguir que o você roteiro. fez antes até chegar nessa causa, né, que é praticamente uma causa, né? Sim. Bom, meu nome é Igor, Igor Melo. Eu sou natural de Macaé, norte do estado. Um típico brasileiro, uma família bem mestiça, bisavós sírios, do um outro lado colonização alemã, uma parte da família espanhola. E, bom, eu venho seguindo um caminho um pouco polivalente com relação aos estudos. Eu cursei administração, ainda não terminei, e eu fiz alguns outros cursos voltados à agricultura biodinâmica, e N outras áreas, né? Eu estudo música, enfim, eu sou um buscador. E, bom, eu acho que se eu for me resumir de uma maneira bem resumida mesmo, é isso. Eu cheguei à causa da cannabis medicinal por conta de um grande amigo que passou um problema grave. Ele teve um câncer de pulmão gravíssimo e começou um tratamento bem forte de quimioterapia. Eu lembro quando ele saiu do tratamento, ele falou comigo que ele não sabia se ele ia morrer pelo tratamento da quimioterapia ou pelo câncer. E a gente começou a se movimentar. Na época eu já estava muito envolvido com alimentação alternativa, o pessoal do CRU, né, da alimentação crua, o do Biochip, aí da PUC, lá do Terapia, da Fiocruz. Então, tinha umas pessoas com algumas informações assim bem do underground, coisas que a gente não tinha muito acesso na época. E alguém veio me falar da cannabis para o tratamento do câncer, que lá fora já estava sendo utilizado. Então, aí a gente juntou alguns amigos, né, e a gente fez uma primeira extração para poder dar o óleo para ele. Bom, ele teve uma experiência boa com óleo, né, claro que não foi suficiente para ele não falecer, mas ele teve um pouco mais de qualidade de vida. E depois disso, algumas pessoas que já conheciam essa experiência, quando tinham informações de alguma pessoa que estava doente, que isso poderia ser algo que ajudaria, as pessoas vinham falar comigo, né? A gente juntava depois uns amigos, pô, vamos fazer um óleo, vamos, né, tentar ajudar. E aí começou-se, de repente, né, todo esse movimento falando da cannabis medicinal. Os médicos, né, já se envolvendo na causa, e a gente viu, bom, isso é uma coisa séria. Então a coisa realmente ganhou um outro
uma outra seriedade, e eu não sei exatamente assim o que me fez pensar que eu iria realmente trabalhar com isso, né? Posteriormente, a minha avó teve câncer. Eu tentei já nesse momento, já alguns médicos falando de cannabis medicinal. Minha avó teve câncer, teve um mieloma. Eu procurei médicos para a gente tentar fazer o tratamento com ela, acompanhado pelo médico, porque a família exigiu. Eu encontrei um oncologista no Brasil que falava de cannabis medicinal, mas que não tinha disponibilidade. Uns 3 anos, a gente não conseguiu dar cannabis medicinal para ela, ela faleceu. Uns 3 anos depois, eu fui a um congresso de cannabis medicinal e encontrei esse médico, fazendo uma palestra sobre cannabis medicinal na oncologia. E eu não sabia que era ele. Por um acaso, ele sentou do meu lado antes da mesa, e a gente começou a conversar. Quando ele falou o nome, eu lembrei que era ele. E assim, foi uma palestra que me surpreendeu, porque ele, naquele período, né, que isso já foi uns 5 anos atrás, ele já trouxe várias informações do uso da cannabis, mas não como eu conhecia na época, que era para reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia. Igor, desculpe, essa eu vou ter que interromper mesmo, porque vai ter muita pergunta. Eu já interrompo. Vai ter muita pergunta. Estão perguntando o nome do oncologista. Ele está cadastrado na Cana? Não, não, ele não está cadastrado, mas ele hoje tem uma associação. Tá, Me fugiu o nome agora da associação, se eu não tá, me engano, é em Juiz de Fora. Eu tô com medo de errar o nome dele, mas se eu não me engano, é Leandro Ramires. Leandro Ramires, ele tá. toca um trabalho hoje com uma associação também, é uma pessoa que vem desde lá de trás. E foi muito legal essa mesa. Esse congresso foi na IED, no Rio de Janeiro, foi organizado pela PEP, que também é uma associação pioneira. E ele trouxe muitas informações assim que eu fiquei realmente espantado, como a ação antitumoral de alguns componentes da cannabis, que até então eu nunca tinha escutado falar nisso. Então, bom, a coisa ganhando mais volume. Aí, o forte do tratamento da cannabis era a epilepsia, né? Aquela coisa toda, as mães da epilepsia, né? O pessoal lá da PEP, essas mulheres assim com essa força tremenda que levantaram a causa da cannabis, né? De uma maneira realmente que só uma mãe mesmo pode fazer. E então aí eu percebi desse congresso que a gente estava lidando realmente com um instrumento terapêutico grandiosíssimo, grandiosíssimo. E comecei a pegar muito amor mesmo pela causa, mais do que o que eu já tinha. Mas veio mais do que o amor, assim, também a seriedade, né? De que realmente é uma coisa a ser estudada, né? É um trabalho sério, que tem uma carga humana muito forte. A gente está falando de qualidade de vida, de cura de doenças ou um uso paliativo. Então a gente realmente, a carga, quem trabalha com isso sabe, é uma carga humana tremenda, assim. Por um lado traz um certo peso, por outro lado é maravilhoso. Eu acho que eu comentei com você que eu passei uma temporada fora do Brasil, achei até que não ia voltar. Quando eu voltei para procurar os amigos, que na verdade senti muito uma solidão, eu, minha família, os amigos e tal. E um dos que eu fui procurar foi o Gilberto de Mestal, jornalista, que a gente se conhece desde a época de Brasília. E aí eu descubro que o Gilberto de Menstein estava com um câncer já em estágio terminal, mas eu não quis deixar de falar com ele. Era o Gilberto de Menstein com o humor de sempre e tal. Aí lá pelas tantas ele me falou, me chamando de Erlândia pelo sobrenome, Erlândia, o que está me segurando é canabidiol. Foi a primeira vez que eu vi que era um medicamento, assim, uma amplitude muito maior do que o ansiolítico, mas a gente vai falar lá para frente. Uma coisa que eu queria tratar logo é que existe um preconceito muito grande, porque a mesma planta que faz o canabidiol faz a maconha. As pessoas não pensam que todos os remédios analgésicos que eles tomam, que acaba em ina, tem como origem o opioide da papoula, que é o mesmo que faz a cocaína e que faz a heroína. Então, quando a pessoa está passando xilocaína na perna, ele não fica preocupado se vai ficar doidão. E tem esse preconceito com canabidiol, que eu acho que é muito mais fruto do lobby da indústria farmacêutica, criando essa questão, vamos dizer assim, moral
se é que pode chamar isso, para impedir um avanço importantíssimo. O que é a cannabis medicinal? É sempre o canabidiol? É o quê? Não, a cannabis medicinal é um fitoterápico, primeiramente, é um fitoterápico, né? Isso é uma coisa importante de se dizer. CBD é maconha, né? No caso, ele pode não ser maconha, se a gente for falar um pouquinho de diferenciações de planta, né? Porque o CBD pode ser proveniente do hemp também, que o hemp é conhecido aqui no Brasil como cânhamo, né? Existe essa confusão Uhum. do hemp ser maconha, mas o hemp é o cânhamo, que tem CBD, mas não tem tantos outros canabinoides. Então, mas com relação à cannabis narcótica, que é a maconha, a cannabis sativa, existe uma tentativa, assim, até para poder ganhar uma entrada de dizer, CBD não é maconha. O CBD pode não ser maconha, mas o óleo que tem um resultado maravilhoso, que é o óleo com todo o efeito comitiva, com todos esses canabinoides que a maconha traz, a cannabis sativa, a gente pode dizer que CBD é maconha nesse caso. Então, e aí a gente está falando de uma planta com 400 substâncias, mais ou menos, quimicamente ativas. 100, 110 canabinoides, né? Então, assim, a gente fala hoje de 5 canabinoides. O óleo vai para o laboratório para testagem, ele se testa 5, 6 canabinoides. Então, para você entender como a gente está engatinhando nesse entendimento da planta, né? O que a gente sabe hoje, que a gente percebe, os resultados são muito bons, né? E a segurança química de se tomar é gigante, né? Como fitoterápico. E com relação a essa questão do preconceito, eu acho interessante, eu desconcerto muitas pessoas, assim, quando vem com essa carga de preconceito, quando elas vêm, quando eu pergunto assim, mas você, algumas pessoas que estão tomando um coquetel de 3, 4 remédios, né? É antidepressivo, é ansiolítico, né? Tudo junto, tentando achar um equilíbrio ali com substâncias, né? Que são substâncias relativamente novas, né? A gente está falando de remédios aí de 10, 20, 30 anos, né? De uma ciência cartesiana que tem um pouco mais do que isso. Então, a gente, quando fala da fitoterapia, da cannabis como fitoterápica, a gente está falando de um uso registrado, né? O que eu sei do registro mais antigo de uso terapêutico da cannabis data de 2.700 anos antes de Cristo, que nos papiros chineses. E aí você tem citações da cannabis no Ayurveda, né? Então, assim, essa citação é bem interessante. Essa citação da cannabis na farmacopeia chinesa, ela traz, entre outras doenças, né, como anti-inflamatório, tudo, ela traz a questão do ciclo menstrual da mulher. Né? Então, assim, você pensa, né, quase 5.000 anos atrás, a cannabis já estava tratando ciclo menstrual desregulado, cólicas. E hoje, a gente vê agora, 2 semanas atrás, mais ou menos, saiu uma matéria que 1/3 das mulheres canadenses na faixa etária da menopausa estão usando cannabis para atenuar os efeitos da menopausa. Então, as coisas começam a se ligar. E aí a gente tem que também trazer a figura do redescobrimento. Né? A gente não está agora descobrindo a cannabis, a gente está redescobrindo, porque afinal a nossa memória historicamente é muito curta, né? Como sociedade, nossa memória coletiva, e esse ataque todo a cannabis vem lá da década de 30, do século passado, né? Então é uma coisa bem recente, né? Se a gente for levar em conta a história da humanidade, mas que hoje você vai perguntar para os jovens, né? E isso aí, né, nem passa pela cabeça deles entender esse processo. O Canadá é, assim, uma grande referência? Referência no estudo da cannabis medicinal. Canadá e Israel. Então, tem alguns aspectos bem interessantes aí que eu sempre costumo linkar o Canadá para a gente trazer essa seriedade, né? Para a gente evitar, assim... A gente tem um pouco esse chamado complexo de vira-lata, né? Então, vamos falar da maior potência científica da cannabis medicinal, que é o Canadá, né? E Israel. O Canadá, a agência de saúde do Canadá, ela aceita a prescrição da cannabis para 39 patologias. Se eu me esforçar aqui, eu vou lembrar de 20. 39 patologias. Pergunta, pode ter acesso pelo SUS? Não, né? Não, infelizmente não. Não, olha só, desculpe, eu fiz a pergunta, mas justamente existem as associações para o acesso da cannabis porque não está disponível
Porque não está disponível, É. tanto no SUS. Eu acho que até quando estiver disponível no SUS, eu acho que a democratização passa pelas pessoas poderem desenvolver o seu trabalho, como a fitoterapia, né? A gente. Agora, é, já tem uso legal, porque você pode comprar através da Anvisa, então, com Sim, prescrição médica e tal. Igor, assim, eu até que uma das minhas primeiras entrevistas lives, achei ele incrível, né, de gostar muito dele, o Roberto Lentes, que é um baita do neurocientista. Eu nem pensei nisso, mas eu me lembrei que há umas 2 ou 3 semanas ele escreveu um texto para quem fica preocupado com maconha, que o cérebro humano produz canabidiol. não, isso é um fato, né? Os É. fitocannabinoides, eles são praticamente idênticos aos nossos endocannabinoides. Então, é como se a gente produzisse maconha internamente. E Isso que ele falou, existe, a gente é uma fábrica de maconha. exatamente, e existe uma deficiência dessa fábrica, né? Por vários fatores que estão sendo estudados. Então, é a síndrome do déficit do sistema endocannabinoide, que é esse sistema. Então, já me adiantando, quando você toma, ele joga para fazer o equilíbrio, é isso? Sim, o sistema endocannabinoide, embora ele já tenha sido não mapeado, né, mas identificado já há algum tempo, os estudos ainda estão bem assim no início. E o que se sabe hoje é que o sistema endocannabinoide ele atua na homeostase. O que é a homeostase? É um equilíbrio entre os sistemas. Então, você tem ali, se for fazer uma metáfora, como a figura do maestro. Você tem um maestro que está dormindo e uma orquestra que está brigando. Né? A percussão quer tocar uma coisa, o sopro quer outra, as cordas querem outra. E aí você, de repente, se acorda aquele maestro, você alimenta ele, coloca ele ali em pezinho, ele começa a fazer o trabalho dele, regulando o sistema imunológico, sistema neurológico, sistema digestivo. Então, basicamente, assim, né, desenhando uma forma bem resumida, é isso que a cannabis faz. Isso explica o porquê dela ser indicada oficialmente pela Agência de Saúde Canadense para 39 patologias que são em regiões diferentes, que têm, né, atuações diferentes. Isso explica, porque senão vira uma coisa assim, é uma panaceia, né, começa a descredibilizar, né, a questão da cannabis. Desculpa. Não, não, eu que estou te interrompendo. Assim, eu fiz uma outra entrevista com o Petraga, que se define como militante canábico, e aí ele explicou muito bem os pedaços, vamos dizer assim, da planta e tal, não sei o quê. Assim, o óleo, ele é extraído da folha, do caule, da flor. Como é que se tira o óleo? Olha, a nossa extração é feita só com flor, mas a planta pode ser totalmente utilizada, né? Você pode utilizar folhas, né? Tanto as folhas maiores, quanto as menores, quanto o caule, quanto as raízes para pomada, também tem uma ampla utilização. A metodologia que a gente se predispõe a fazer é a extração com flores, né? Que realmente a gente está buscando um determinado É, tipo é, de porque tem mais concentração, é isso? concentração dos canabinoides, que são essas substâncias que atuam no sistema endocannabinoide. É claro que existem outras utilizações. A gente tem vontade, né, de abrir o leque e começar a utilizar a planta toda. Eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, traz mais uma vez a necessidade da regulamentação, da segurança jurídica, do desenvolvimento científico em cima dessa planta, que está sendo falada hoje internacionalmente, que talvez seja a maior planta medicinal da história, Não, justamente eu, por ela. eu, eu já tinha uma noção, mas como. Ok, eu listei aqui: autismo, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, enxaqueca, câncer, demência, endometriose. Aliás, estamos na semana da Estamos no mês da endometriose, endometriose. ansiedade, substituindo o remédio tarja preta que dá dependência. Quando você faz, não vamos tratar de cada um deles, que não ia acabar mais assim. Quando se fala que o resultado é positivo, tanto pode ser a cura como a ansiedade, mas também, assim, no caso do câncer, ele não é cura, é uma coisa paliativa para a pessoa aguentar a barra, ou tem caso até de cura de câncer. Tem caso de cura, tem caso de cura. Isso é uma coisa que muito me espantou nesse congresso que eu citei no início. E a gente nunca tinha escutado falar
de atuações antitumorais de alguns componentes da planta, alguns canabinoides, mas antitumoral para alguns tipos de tumor, né? Então, isso é uma questão importante. Agora, o uso da cannabis para atenuar os efeitos da quimioterapia, isso é usado há muito tempo. Inclusive, hoje em Israel, é difícil a pessoa fazer um tratamento oncológico sem cannabis medicinal envolvida. Porque a cannabis, ela permite que você reduza a quantidade de quimioterapia. Então, também, né? Ela torna a quimioterapia mais efetiva para certos tipos de tratamento, tá? A gente tem que evitar generalizações. Mais uma vez, a necessidade de desrepresar os estudos, né? Eu adoro essa palavra, desrepresar, porque esses estudos estão represados há décadas e décadas por um lobby de uma indústria, né, gigante, que é a indústria farmacêutica, que inclusive agora está se movimentando para tentar segurar essa terapêutica, né? Não, só sabe como eu me lembrei? Outra coisa, assim, tem até um... Eu vou ter que fazer propaganda. Um documentário interessantíssimo da Netflix chamado Fungos Fabulosos, o nome até é bom, sobre os efeitos do cogumelo, assim, que também são coisas assim incríveis. A cura está na natureza, está na biodiversidade. Ali foi tão brabo que não é que proibiram a venda. No governo Bush, o primeiro, foram proibidas as pesquisas. Foram proibidas as pesquisas. É quase o que se passa hoje no Brasil. É quase o que se passa hoje. Esses dias eu vi um tempo atrás, eu vi uma live de um professor da Federal de Viçosa, esqueci o nome agora, onde ele fala que tinha sido negado um pedido, né, judicial, que ele queria fazer um banco de semente de cannabis, né, para começar a trabalhar. Assim, uma coisa de extrema importância, né, para quem estuda, para quem sabe. E é a Universidade Federal, né, de Viçosa. E a justiça negar. Né, existem lá projetos de cannabis que foram autorizados, né? Também vamos dar mérito ao judiciário, porque o judiciário hoje é o grande ativista, né? Fora o cidadão, que o judiciário é feito por cidadãos também, né? A gente não vamos tentar não ficar nessa sociedade hoje, mas o judiciário tem um papel fundamental nesse momento que nós estamos agora, porque o judiciário praticamente legislou. Se hoje a gente tem um projeto de lei por ser votado, é porque o judiciário botou a causa para frente, né? Deu segurança jurídica para as pessoas terem acesso, né? Poderem plantar, poderem produzir o seu medicamento, depois, na figura das associações, poder produzir para terceiros, né? Que foi um novo paradigma. Então, tem assim, o mérito do judiciário é gigante. O pessoal está colocando uma série de... Pena que não fica gravado para depois, mas assim, quem está acompanhando, pesquisas, faculdades que estão tocando isso, acho que é uma coisa bem interessante. Tem uma pesquisa de melhoramento genético, e um estudo de melhoramento genético que está sendo feito em Viçosa, né, por uma startup lá. Por isso que eu quis citar também, né, não ser injusto dizendo que foi negado. Porque, assim, na verdade, o erro é um pesquisador precisar pedir judicialmente para fazer uma pesquisa. O erro não é o judiciário, o juiz especificamente que negou. O erro é ele precisar fazer isso, né? A gente acho que o caminho deveria ter uma liberdade, uma autonomia. Eu falei que não ia passar pelas doenças, mas tem duas que eu queria... porque tem até depoimento. Assim. No caso de ansiedade, eu vou falar porque ela publicou matéria, e foi até através dela que eu cheguei à cana, ansiolítico, né? A Ruth Jaquim a gente fica dependente, né, do Rivotril e se livrou do Rivotril com canabidiol. E canabidiol não dá crise de abstinência. Então, assim, para ansiedade, já está mais do que comprovado que funciona, né? Sim, não, está mais do que comprovado de novo, né? A gente tem que ter muita seriedade, né, para falar claramente que, assim, precisamos de estudos, precisamos encarar, assim, não é um oba-oba. A cannabis trata a ansiedade? Trata, né? E, inclusive, alguns canabinoides ditos como não ansiolíticos, como o THC, trata a ansiedade muito bem. Mas se ele passar do ponto da dosagem,
ele atrapalha a ansiedade, ele inverte o papel. Então, aí a gente traz o paradigma da dosagem, a gente traz o paradigma do acompanhamento, né, terapêutico. É muito diferente daquela coisa do uso recreativo, que é uma sobredose constante, né? Basicamente, ou uma não dose. Você não tem uma dose, né? Assim. Então, o uso medicinal, o primeiro grande salto dele é a dosagem. E no caso da ansiedade é importantíssimo. Tem alguns casos, né, que são muitos, inclusive, que é ansiedade relacionada com depressão. São coisas antagônicas, né? Então, é um ambiente meio complexo, ali, meio desafiador. E a cannabis cai como uma luva, porque no caso desse, o que o psiquiatra costuma fazer? Dar um antidepressivo de dia e dar um ansiolítico à noite. E fica aquela coisa. Aí não funciona, a pessoa começa a ficar toda desregulada, ela não gosta, aí começa aí muda isso, aí aumenta a dose daquilo, aí fica aquele eterno ajuste de substâncias e de dose. E a cannabis, ela traz um efeito diretamente ali no maestro, né? De novo trazendo a figura do sistema endocannabinoide, onde a coisa meio que se estabiliza, né? É claro, assim, a gente não vai generalizar, nem vai falar que se a pessoa tem ansiedade é só ela sair tomando maconha que vai resolver, né? Tem que ter um acompanhamento, tem que desenvolver estudo, mas é um instrumento importantíssimo no controle da ansiedade hoje. Importantíssimo, sem dúvida. Ansiedade, insônia, né, que está muito relacionado. O interessante que você citou, né, a coluna da Ruth, porque depois dessa coluna eu descobri mas muita gente que é dependente de Rivotril. E é uma dependência silenciosa. Olha só, eu nunca misturei caso minha vida com entrevista e tal, mas acho que é importante dar depoimento. Eu por conta da doença da minha mãe, que já morreu há 6 anos, eu fiquei muito mal. Aí comecei a tomar Rivotril. Aí tomar Rivotril, e aí eu descobri um belo dia que eu não conseguia parar de tomar o Rivotril. Aí eu fui fazer uma viagem, aconteceu um ato falho, alguma coisa lá aconteceu, eu cheguei no hotel, eu fui botar a coisa que você vai no banheiro, escova de dente e tal, não sei o que lá, na hora que eu fui botar o vidro de Rivotril, ele caiu no chão. Eu me lembrei de um filme do Andy Warhol, que o cara sai lambendo o chão, eu falei, bem, eu tenho muito caco de vidro, mas fiquei tranquilo. No dia seguinte, Igor, eu achei que eu ia morrer. Eu tive uma crise de abstinência, assim, tipo de suor, taquicardia. É como se fosse um ataque de pânico. Mas não foi ataque de pânico, porque ataque de pânico não é localizado, né? Aí eu falei, gente... Aí eu conversei com outras pessoas assim, olha, eu cheirei, eu me piquei, eu não sei o que. Eu fui parar nos Estados Unidos, esse conhecido meu, para se chama desmamar, né? Para se limpar de Rivotril. Tendo uma alternativa como essa, uma estupidez, desculpa a expressão, você ficar mesmo com essas drogas que te dão esse mal. O Hernani Moraes, brilhante Hernani Moraes, colocou aí que está ajudando ele a tabagismo, a fumar menos. Então, porque o cigarro está na categoria ansiedade. Claro que tem a dependência química da nicotina, mas é muito ligado à ansiedade. Eu queria tratar de um outro caso, porque eu sei que, infelizmente, você tem em casa demência. Demência senil. Essa história, que é a história da minha avó, a gente traz alguns elementos aí, né? Eu já estava envolvido com o tema da cannabis medicinal, e a minha avó começou a evoluir muito rápido a demência dela. Na época se falava, é Alzheimer ou é demência, né? Existe esse... até certo ponto se entrelaça, né? Mas o diagnóstico final separa. Mas ela evoluiu muito rápido, né? Então, ao ponto... E a minha avó é uma matriarca típica, né? Aquela comandante da família. E ela, no final, agora, quando a gente começou a dar óleo para ela estava praticamente vegetando na cama. Então foi quando ela foi morar com a minha mãe que eu tive um pouco mais de ímpeto para falar, porque o meio não aceita muito, né? Então eu já tinha falado com ela várias vezes, ela tinha uma resistência. E quando minha avó foi morar com ela, eu falei, mãe, agora a gente vai dar. Ela falou, só se um médico mandar. Aí eu arrumei um médico, fizemos a consulta.
e ela começou a dar. Então, nisso, a gente tirou, não me lembro agora, uns 4, 5 ou 6 remédios dela, que foram desmamados, um processo, claro, né, gradativo. E de 91 para os 94 anos, né, a demência da minha avó regrediu. Então, a gente sai de um estágio onde ela está deitada, vegetando, que eu passo na frente dela e ela não me acompanha com os olhos, muito menos, claro, me reconhecer, para um estado que hoje eu vou lá, na maioria das vezes ela não me reconhece, às vezes ela reconhece de um jeito que eu acho que ela, mas ela me olha, fala comigo, eu pego o violão, toco, ela fala que música linda, pede bis, se emociona, ri. Então é uma coisa assim, fica brava, né? A gente dá uma implicada com ela, ela fica brava. Então, assim, pra gente, né, dentro do panorama que a gente encontrou, a nossa matriarca voltou a viver. Então, assim, é um relato bonito, né? A gente tem esse relato lá no site, assim como outros pacientes. E realmente foi um caso, para mim, assim, emblemático, porque foi dentro de casa, envolvendo ali o preconceito, né? Porque teve aquela resistência inicial. Aí eu fico me perguntando, claro que eu não vou ficar chorando leite derramado, mas assim, se a gente tivesse dado um pouquinho antes... Antes. Eu acho que a geriatria moderna, ela vai caminhar, assim, diretamente na direção da cannabis. Eu tenho essa convicção. Eu sou meio bom de previsões. Previsões, assim, futuras. Quase pai Igor. Outra aqui que eu vou querer tratar, porque na pesquisa apareceu, eu não fazia ideia, né? Supositório vaginal. É para endometriose? É para controle? É para quem? Existe um supositório de canabidiol para... De cannabis, né? Ou de canabidiol, ou de cannabis. Isso. Mas a gente tem esse vício, né? De chamar cannabis de canabidiol. Não, mas então, existe o de canabidiol. É preconceito falar cannabis vem maconha, canabidiol vem remédio. Besteira, você tem razão. Não, é uma coisa, é um vício de linguagem mesmo. A gente, bom, as mucosas, né, elas absorvem, então é sim uma forma de você absorver, né, os componentes da planta via mucosa interna, né? A vaginal absorve muito. Então, para os casos de endometriose, candidíase, até para fazer lubrificação química, né? Também regular hormônios, aumento da libido, né? A lubrificação química no sentido é onde você estimula o próprio corpo a se lubrificar, né? Que é uma coisa que as mulheres já numa certa idade começam a ter problema. Então, tem sim, tem esse uso. Inclusive, eu tenho para mim que vai ser um uso muito difundido aí nos próximos anos, né? Não sei aqui no Brasil, porque a gente fica sempre mais atrasado. Desculpe, você recupera, mas é que eu estou perguntando. Tem possibilidade de comprar no Brasil? Justamente, já tem primeiro, mas assim, a gente vai tratar disso. Essa é a função das associações, mas mesmo assim já é possível comprar no Brasil sem importar. Mas vamos ver isso lá para frente. É que eu fiquei com medo de perder a pergunta, mas conclui aí que você estava falando, por favor. Não, é isso. Aí, dentre outras formas de se tomar, né, a gente tem a inalação, que seria você, né, via respiratória, que, né, existe a combustão, que é você fumar, e existe a vaporização, que é um equipamento onde você coloca a erva mesmo, né, in natura. Inalação? Aspiração, né, pulmonar e também via nasal. Mas do óleo? Existem óleos para você fazer a inalação, né? Tá até na moda hoje em dia, né? Tem umas canetinhas, tipo dessa que tem de tabaco, né? Que também tem de cannabis, mas isso está trazendo algum problema. Mas para inalação, o interessante seria a erva in natura, vaporizada. Tem alguns equipamentos, como o Vulcano, que é um equipamento alemão, que inclusive é oferecido nos hospitais lá na Europa, para pessoas que precisam inalar cannabis, né? Porque é um efeito muito rápido. Né? Então, a gente tem uma doença que eu não sei o nome, mas são os espasmos aleatórios do diafragma, fortíssimos. De repente, a pessoa começa como se ela estivesse tomando um monte de soco no estômago. Os espasmos violentos, e a pessoa tem que dar uma cachimbada, fumar mesmo, porque o efeito vem rápido. Porque o efeito do óleo, ele tem uma parte que absorve nas mucosas bucais, mas uma boa parte vai ser absorvida via
intestino, metabolizado no fígado, corrente sanguínea. Isso aí demora 1 hora e meia. Assim como o spray nasal também é para o caso, a gente chama de spray de socorro, onde a pessoa cai no chão em crise convulsiva, como é que você vai botar óleo na boca dela, né? E para fazer o efeito 1 hora depois. Então você vai no nariz e dá uma sprayzada de canabinoides ali e os resultados são excelentes. Na minha pesquisa, quando eu botei lá, apareceram muitos e muitas dermatologistas. Qual é a aplicação dermatológica? Olha, psoríase, alergias, a gente tem Mas é pomada? Aí é pomada, pomada, né? artrite, artrose, né, localizado, né, uma coisa que tem uma aplicação vasta também dermatológica. Para cada área que a gente for, a gente vai percebendo a vastidão da potência Não, ó, terapêutica. com todo respeito aos pets, eu não vou tratar, mas também tem muito veterinário indicando Isso aí cannabis. é porque o sistema endocannabinoide, que é é como se fosse um sistema neurológico fino. Isso que eu te perguntar antes de falar dos bichinhos. O que é o sistema canabidioide? Endocannabinoide. É, são, são, Desculpa. são os receptores. Né? Isso aí, para falar com propriedade, teria que ser um neurologista, mas, a grosso modo, é um sistema neurológico fino. São receptores, né, que ligam e desligam ações. A gente, a gente tem em abundância, né, no cérebro, no sistema digestivo, mas existe pelo corpo todo. Né? E existe também essa coisa interessante que nos leva aos pets em todos os seres vivos. Né? E identificou-se esse sistema do canabinoide nos Seria anfíbios. uma espécie de sinapse. Só tem que, em vez de ser sinapse cognitiva, é uma sinapse, digamos, biológica, uma coisa assim. Exatamente, exatamente. E isso aí também nos leva a uma quebra de paradigma que todo mundo escutou. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo a live agora escutou que a cannabis, ela queima neurônio, né? A maconha queima neurônio. Então, hoje a gente já fala, o neurologista já fala abertamente que a cannabis promove neurogênese. Então, é basicamente o contrário, né? Refaz as ligações, as sinapses. Então, tudo isso é por conta dessa atuação do sistema do canabinoide. Não, o que também se fala, não, faz mal no cérebro do adolescente. O cérebro do adolescente faz mal, álcool, maconha, cigarro. É um cérebro em formação, né? É uma coisa importante de ser falada, assim, porque, inclusive, tem umas palestras maravilhosas do Siddhartha Ribeiro que ele aborda muito bem isso. Há um consenso na neurologia que, para o jovem que está com o cérebro em formação, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com os excessos de cannabis, né? De maconha, ou como uso desenfreado, ou até como medicação. Mas, para o adulto, é muito seguro. E para o idoso, é praticamente necessário, porque a cannabis é neuroprotetora e provoca neurogênese, e a vida é neurodegenerativa. Né? Aquilo que eu falei, eu acho que a geriatria hoje ela vai caminhar na direção da cannabis como um tratamento preventivo. O cara chegar ali nos 60 anos, se ele tiver uma boa saúde, ele começa com 65, sei lá, 70 ou antes, não sei. Mas se ele tiver a saúde já ruimzinha, começa até antes, porque realmente a gente precisa tanto dessa harmonização desses sistemas, né, porque o nosso estilo de vida é bem desarmonizante, e por outro lado tem essa questão da neuroproteção, né, que a gente não tem como fugir da neurodegeneração. Então é uma coisa que se encaixa perfeitamente. E isso também já linkando um pouco essa coisa histórica. A gente está falando de uma planta que tem registro de uso terapêutico há 5 mil anos atrás. A gente tem o fóssil mais antigo encontrado da cannabis, que também não terapêutico, mas o fóssil, né? Data de 5 mil anos antes de Cristo, nos altos platôs tibetanos, paralelo 36, que era um lugar de alta convergência de civilizações, possivelmente usado como fibra, não sei. Então a gente tem aí uma estreita relação da planta, ela é domesticada pela raça humana, mas há muito tempo. Estão fazendo perguntas. O Igor não é médico e já me antecipando a outras perguntas.
as associações, assim como a Cana, a gente está tratando da Cana, tem médicos cadastrados, de acordo com a especialidade, com a sua Com necessidade, certeza. você vai buscar no médico, e eu acho até que se vier uma prescrição de um médico de fora, vocês podem aceitar? Olha, isso tudo está em construção, né? Porque Tá. como o movimento ele vem democraticamente de baixo para cima, rompendo fronteiras, barreiras, né? E a gente tem hoje um panorama ainda sem uma regulamentação, a coisa ainda está um pouco solta, né? Então é até difícil responder isso. Eu, particularmente, eu penso assim, se uma pessoa chegar com uma prescrição de fora, dependendo do caso, eu fico com a tendência a aceitar, como a cana. Ah, Porque, não sei, né? Se a pessoa te liga com dor crônica, né? É uma coisa complicada. É uma causa muito humana, né? As pessoas realmente elas procuram associação muito doentes. Então, essa carga humana, muitas vezes, ela ganha uma força, assim, um pouco, né, acima do ah, que a gente consegue racionalizar. e vamos combinar, ele é um profissional, uma formação médica ou paramédica especializada. Não vai ser você que vai julgar a associação É, se ele pode ou não, e não eu não sei prescrever. também se possivelmente tem a questão de registro local, né, aqui no Brasil, né, tem um Revalida, mas assim, é uma causa humana, né, assim, a gente deve frisar sempre isso. Se a gente for lembrar o início da causa, alguns anos atrás, era assim, desobediência civil total, né? Hoje a coisa começa a ter uma luz no fim do túnel com esse PL 399 aí, que não é o melhor dos textos, mas ele ainda é democrático, sim, né? A gente reconhece isso. Tem, né, tem É associação. o do cultivo doméstico? Não, ele não não, é o cultivo nacional, não doméstico. Não fala, não Ah, contempla o autocultivo, mas contempla a possibilidade de empresas, associações, né, instituições cultivarem solo brasileiro. já é O que é um uma coisa um baita pouco avanço. óbvia, porque a gente tem um solo maravilhoso, um clima maravilhoso, e a gente está. Se a gente fosse se prender na lei, se não tivesse um pingo de desobediência civil, a gente estava fadado a ficar importando. Né? A gente, quem pode, né? Que eu, na verdade, também não poderia, porque um vidro a Não, R$ 2.500. vamos falar no preço mais lá para frente. Já estou até aqui com os dois pratos para a gente depois fazer a comparação de um com o outro. Outra pergunta que eu não sei se você pode responder, que perguntaram, grávida. Olha, há controvérsias, há controvérsias. Mais uma vez, precisamos de estudos. Né? Eu, há um tempo atrás, eu estou com 2 filhos pequenos, né? Então eu dei uma pesquisada nisso. O próprio Siddhartha, que eu adoro, ele diz que não seria interessante. Existem algumas pesquisas que foram feitas, né, em ambientes onde o uso da maconha é generalizado, quase generalizado, né, culturalmente muito forte, como a Jamaica, onde demonstra uma segurança farmacológica para uma grávida usar a planta. Agora, tudo isso a gente tem que falar qual é a dose, qual é a dosagem, qual é a maneira de se Uhum. usar, né? A gente está falando que Aí, combustão. você já levantou a bola porque eu perguntar o seguinte: existe uma fórmula única? Porque, na verdade, explica aí, porque você, quando você bota aqui você vê aqui, tá assim, canabidiol 6.000 miligramas, tetrahidrocanabidiol 0,3. Esse importado da HealthMed. A da Cana está escrito 1%. O que é esse? O que é o tetra? É o THC, né? É o É o THC. THC. Isso aí Então, é uma mas está aqui, 600 mil miligramas, 6.000. 100 miligramas, não, 6.000 miligramas, 100 miligramas, mililitro. Ou seja, a dor crônica é igual a ansiolítico, é igual a não sei o que, ou tem variação Tem sobre muitas a variações, calibragem? tem muitas variações, muitas mesmo, né? Porque se a gente está falando, aí você leu 2 canabinoides, né? A gente falou no É, início lá que a planta só de canabinoides ela tem cerca de 110. Então a gente está, né? Só para você ver como é que a discussão hoje ela fica muito limitada ainda. De novo, precisamos de pesquisa, a ciência precisa trabalhar. Então não é uma formulação só. Em muitos casos, a gente observa que uma mesma formulação funciona para coisas até opostas.
e a gente fica impressionado com isso, né, realmente. Talvez por essa explicação, né, que a cannabis ela harmoniza, então no processo de harmonização pode para uma pessoa ter um efeito ansiolítico, para outra pessoa ter um efeito energizante, uma mesma formulação, né? Mas também existe um estudo cartesiano de cada substância e de níveis diferentes dessa substância que há de ser feito, né? Porque a nossa ciência cartesiana ela vai sempre nessa direção. Eu acho que ela vai penar um pouco com a cannabis, porque a gente está falando de 400 substâncias quimicamente ativas, varinas, flavonas, terpenos. Então, como é que a gente vai ficar tentando entender se a gente for estudar 50 substâncias? Me vem aquela imagem daqueles equalizadores antigos, né, de som, com todos aqueles pininhos, que eu ficava brincando do meu pai, e assim, é como se cada cepa, cada subespécie tivesse uma combinação diferente de níveis de canabinoides e de outras substâncias. Como é que a gente vai definir fórmulas em cima disso, né? Assim, só com muito estudo, ou a gente vai aceitar a planta como uma fitoterapia, como a gente faz um chá de camomila para dormir, para se acalmar, enfim, e vai entender que tal tipo de planta funciona melhor para mim em determinado momento, ou para cada patologia, para a pessoa, porque a coisa é muito individualizada, Erlândia. É uma coisa muito interessante. A dose individualizada, a combinação de canabinoides é individualizada, não tem a ver com o tamanho da pessoa. Mas para outros medicamentos, tem pessoa que toma e vai muito bem, tem gente que toma e vai mal, tem gente que tem a questão do indivíduo, que é sempre o imponderável. Mas eu acho que, assim, eu até falei que eu não ia falar sobre o uso, vamos dizer, que chama recreativo, para não embolar o meio de campo, mas quando você vai em Amsterdã, está lá escrito, se você quer uma maconha para você rir, uma maconha para você dormir, uma maconha, quer dizer, do ponto de vista, digamos, do fumar, já conseguiram, certamente vão avançar muito na ciência para você pegar o equalizador, fazer uma mixagem. Com certeza. O que tem hoje desses direcionamentos das cepas para reações distintas de novo, né, fazendo essa leitura de alguns poucos canabinoides. Hoje, né, a gente já começa a entender que o papel dos terpenos, que são os odores, né, as essências, é muito mais importante no tipo de efeito que a planta vai causar do que a gente pensava. Então, assim, para você ver como, depois de décadas onde a gente prega uma coisa, surge um elemento novo. E eu, de novo, evocando aqui a minha boa capacidade de previsões, eu acho que isso vai acontecer sistematicamente ao longo das próximas décadas com a planta, porque é uma planta muito complexa quimicamente e realmente, assim, eu acho que muita gente vai se identificar com isso. A planta pode ter efeitos diferentes, se você, dependendo do seu momento também, então não é uma coisa assim tão, né, definida. Anota aí você bota na categoria das minhas previsões. A cannabis vai ser mudada geneticamente. Até isso vai ser feito. Ela vem sendo, né? Já desde desse período lá dos altos platôs tibetanos. Ela já vem sendo modificada. Tá vendo? Ou espontaneamente. Então, eu chutei para trás. Não, você fez uma previsão retroativa. Esse programa que tem de melhoramento genético lá da Universidade Federal de Viçosa, é isso, é para a gente poder produzir certos tipos de cannabis que são muito boas para a indústria, né? Você fazer um melhoramento genético para ela poder se desenvolver bem na latitude que a gente deseja aqui. O que foi feito com a soja também, né? A soja, quando você começou o plantio de soja no Brasil, a soja não crescia, não desenvolvia. A Embrapa, os institutos, a ciência, de novo, o papel da ciência vai ser evocado aqui constantemente, que fez esses melhoramentos. E a cannabis vem sendo melhorada. É por isso que hoje a gente tem... Se você for pegar a história, a taxonomia da cannabis, ela tem uma raiz única lá atrás, e daí a coisa vai abrindo, e ela vai continuar abrindo muito ainda, porque ela permite cruzes. A cannabis ela tem macho e fêmea, e algumas espécies hermafroditas, né? Então, você pode pegar um tipo bem diferente de cannabis, que é fêmea, e o outro tipo bem diferente, que é macho, pegar o pólen de uma e polinizar a outra, e você já tem uma espécie nova.
Então, é uma coisa que realmente, assim, a gente vai ter muito, isso vai acontecer muito. A cannabis vai ser a gente vai ter Não, milhões de eu, cepas eu, eu futuramente. acho que vai. Isso nós já chutamos juntos. Que eu acho que vai ser o medicamento do século. Porque eu comentei o seguinte: a vacina da Covid, ela é espetacular. Foi espetacular, impediu muitas mortes, podíamos ter evitado mais com a vacina antes, mas assim, ela tratou de um episódio funesto da história da humanidade. Vai continuar aí a Covid como gripe e tal, mas estancou um problema. A cannabis, ela está começando. E esse espectro de utilização é uma coisa espantosa, né? É uma coisa Sim, espantosa no sentido positivo. é, Vou fazer uma pergunta óbvia. Você tem que ter um laboratório, né? Tem que ter um sim. laboratório. É, E quem opera esse laboratório é um farmacêutico, é um químico? Como é que tem que ser um funciona isso? farmacêutico, tem que ser um farmacêutico, né? Isso é uma questão de linha, né? Tem ativista que pensa que o caminho é as pessoas produzirem em casa. Eu acho que até que as Eu pessoas... ouvi muito dizendo assim, vamos tratar logo do preço, tá? Que é o seguinte, o americano, ele custa, esse vidrinho aqui, custa R$ 1.500. E você é levado, eles falam? Não, é correto, eles falam assim, olha, compra logo 3 que você paga a mesma taxa de importação e tal, então eu vou confessar aqui que Economiza o eu frete. morri em R$ 4.500, e aí eu vou discutir depois a qualidade. E o da Acana saiu por 300. Mas eu volto à seguinte pergunta. Aí chegam os ativistas assim, mas 300 ainda é um absurdo, porque é um preço caro e tal. Por que custa R$ 300? Para muita gente é um absurdo mesmo. Não, é uma questão de custo operacional, né? Por Uhum. conta, no nosso caso, né, em si, por ter tido um investimento no laboratório, né? Que é uma coisa que a gente considerou fundamental para a gente desenvolver esse trabalho. Né? Você tem um equipamento, se uma pessoa botar um vídeo no YouTube, como fazer óleo de cannabis, não vai aparecer um laboratório ensinando. Vai aparecer uma panela elétrica de arroz para fazer evaporação, né? Então, assim, álcool de cereal, enfim, tem várias formas de se fazer, né? Tem maneiras Mas, até que não... mas você falava antes, essa produção, vamos dizer assim, artesanal, ela não é tão boa quanto a que é feita em laboratório, né? Ou pode Olha, ser? eu até acho que ela pode ser válida a partir do momento que a pessoa utiliza, né, componentes corretos, materiais corretos, mesmo que não tenha um laboratório. Mas se o óleo depois for para teste, né, de micro-organismo, metais pesados e uma cromatografia para poder Tá, dizer, isso né, eu não consigo guardar esse nome. Cromato. cromatografia. Uhum. É um, É como se fosse um laudo. Tem tanto disso, tanto de. tem tanto disso, tanto daquilo. E existe o laudo microbiológico, né, que fala se tem micro-organismos, fungo, enfim. Então, se é um óleo artesanal, né, assim, como muitas pessoas que chegam até mim e falam, olha, tem esse óleo aqui que não sei quem faz e tal, você prova? Eu falo, não provo. Se tiver um laudo de um laboratório dizendo o que tem ali, não digo nem de canabinoide, eu estou preocupado com metais pesados, que tipo de extração que foi feito, em qual material que foi evaporado, né? Então, assim, uma panela de arroz hoje, ela custa cento e poucos reais. Um laboratório são milhares de reais. Então, existe uma questão da linha que você resolve seguir, onde você vai, né, trombar com custos, né? Muitas vezes volumosos. Então, Mas volumosos mesmo. assim, mas quando você, por exemplo, quando eu entrei como afiliado e fiz a contribuição anual, eu tenho várias pessoas que acabaram entrando, não são pessoas nem que pretendem fazer uso, mas essa contribuição justamente é com o objetivo de ainda tentar De baixar ajudar, mais o claro. custo. Isso é uma coisa muito importante, assim, as associações, elas são ONGs, né? Elas são empresas sem fins lucrativos. Existe todo um código civil, né? Então, assim, a gente pode receber salário? Pode. No caso, hoje na Cana, ninguém recebe salário, né? Porque a gente não conseguiu ainda girar o suficiente para a gente poder manter a operação e pagar salários.
né? Uhum. Mas existe essa lei que permite, né, o marco regulatório de 2013, você pagar, né, você pagar salário para diretorias, até para você poder profissionalizar o terceiro setor. Então, assim, as pessoas que Não, mas entram, ó, hoje é mais do que aceitável. Isso hoje não, já tem tempo. Que é o simples fato de você estar contribuindo com o interesse público, contribuindo com o meio ambiente, contribuindo com. Não significa que você está fazendo isso com. Quer dizer, é uma missão, é uma causa, mas é absolutamente aceitável e que a pessoa se remunere. É um trabalho, está trabalhando é com um trabalho. isso. O que acontece quando você. Porque até antes de 2013 tinha essa discussão: é legal, é ilegal, é moral, é imoral. Porque também o panorama das ONGs no Brasil tem também uma parte bem obscura, né? É Então, verdade. esse marco regulatório ele vem para poder amarrar, né, certas questões aonde a gente define, tem piso, tem teto para o salário, e você pode ganhar salário, até porque se você não ganhar salário, você vai ter que trabalhar com outra coisa. Então, como é que você vai tocar um Uhum. trabalho profissional? Claro, No caso, claro. assim, pô, a gente aqui na associação, a grandeza do trabalho e a dificuldade do trabalho é uma coisa multidisciplinar. Então, assim, você não, se você estiver se dedicando a outras coisas, você vai fazer um trabalho mambembe. Você não vai entregar um trabalho à altura de uma causa de saúde humana, né? A gente está falando aqui de montar um laboratório, de ter uma equipe, de ter, né, toda uma logística, né? Então, realmente é muito importante essas contribuições, né? Muito importante. E também, por outro lado, como uma ONG, né, que pisa em ovos, né? Porque uma ONG de cannabis no Brasil, ela, claro que ela vai estar no holofote, a gente faz tudo que é eticamente correto. No caso, um conselho fiscal independente, né? O estatuto é aberto, é público, as contas são abertas, né? A gente tem que entregar isso com uma transparência onde a gente possa dar segurança também, né? Que as pessoas que vão contribuir saibam, tenham segurança que estão contribuindo com um trabalho sério. A pessoa está fazendo pergunta pelo 450, 120, mas assim, eu estou começando a usar há pouco tempo, mas assim, esse frasco aqui vai durar um tempão, porque você não pega ele vira. São gotinhas, São gotinhas, são gotinhas. é, Mas falando um é. pouco mais do preço, é uma coisa muito importante, Arlange. É assim, Não, tem que a baixar, gente eu acho que tem que é baixar, muito tem que importante baixar. porque é claro, assim, os olhos hoje das associações, a gente repara aí, variam de R$ 100, em alguns casos, dependendo do tamanho do vidro também, né? Quantidade, potência, 100 a 600, sei lá. E, bom, para uma pessoa que está pagando R$ 1.500 no vidro, ela Não, e vai para pegar um vidro a 300 R$ 500, eu ela vai soltar foguete, né? comemorei Agora, total, para a comemorei maior parte total. da população, o Ah, 100 ainda é caro, né? O 200 ainda é ô, caro. Então, isso aí, Matheus Solano, eu estou querendo fazer uma live com você há um tempão. Não sei se teu pessoal te falou, até teu viés aí de meio ambiente não foge, não. Você está na minha lista aí de live, sei lá como é que chama. Eu fiz a excelente. Vai ser uma crítica. live excelente, Eu, essa eu não perco. não, mas eu quero ver se amarro ele aqui ao vivo e ele dizer o que é Erlange, que aí não tem como ele escapar. É, pode escapar, ninguém é obrigado. Eu fiz a crítica vamos lá, Tá dos amarrado, militantes hein? Ó, canábicos. tá amarrado. Botou Hein? aqui um vamos. Tá Opa, amarrado. vou gravar, vou gravar, vou gravar. É, eu fiz a crítica pelo lado, digamos, dos ativistas canábicos. Mas tem a crítica do lado, como é que eu vou dizer? Que é gente do bem também, mas é do lado, digamos, que está mais seguro com a indústria. Aí, conversando com alguns profissionais a respeito assim, não, mas olha só, a americana que eu recomendo, assim, a cannabis é uma linhagem que eles usam, uma linhagem super especial. A extração é feita uma extração de tal jeito que eles usam o próprio óleo para não sei o que. Eles deram a entender que, sem querer ser rude, que não foi bem falado assim, é que a produção das associações, a sua, é, seria de uma qualidade inferior. Assim, tem É, linhagem de cannabis, tem de.
Não, primeiro não. Não tem uma linhagem específica que é superior a todas as outras. Se tivesse, estava todo mundo plantando a mesma, né? A real é essa. Uhum. Então hoje estamos descobrindo ainda o que é melhor para uma coisa para outra dentro dessa complexidade química da planta. Mas, bom, aí entra aquele complexo de vira-lata de novo. E também um certo preconceito, né? Porque como que vai generalizar o trabalho das associações ou de óleos artesanais? Assim, primeiro, a gente tem que ter acesso a como é feita a produção, né? Desde o plantio até a extração, os laudos, né? Então, a gente não pode. Eu não posso falar que a associação XYZ ela tem um óleo bom ou ruim, a não ser que eu mande para um laudo de laboratório, né? A gente tem que, sabe, ter uma certa seriedade com isso. Agora, Erlange, sem querer, né? Ainda bem que você não citou com quem você conversou, porque hoje a gente está vendo isso aí que você falou. O médico prescreve 3 vidros de uma vez, né? É um vidro de R$ 1.500, o cara fala, compra Não, 3. não. Ele fez a prescrição, vou ser bem correto, ele era para ser tal, com essa designação e tal. O camarada da importação é que falou: se é para comprar, compra logo 3, que você paga uma taxa de importação. Sim, E mas se foi o você caso. comprar um ou comprar 3, você vai pagar a mesma taxa de importação. Aí eu comprei 3. Mas tem muita prescrição que está vindo 3 frascos. Você pega a prescrição do médico, está lá a empresa, o telefone da empresa, 3 frascos. Aí a gente encontra muito isso. A pessoa procura, porque, olha, eu queria tentar outro tipo de óleo, porque eu peguei um importado aqui, não está funcionando. Aí a gente fala, a gente conversa, a pessoa fala, tá bom, mas quando eu acabar, porque eu estou na metade do primeiro, eu tenho mais 2, quando eu acabar, eu procuro vocês. Então, assim, é uma coisa que está acontecendo muito, porque a indústria do hemp oil está bem forte no mercado nacional. É um mercado emergente, né? É um mercado gigante. Então, eles estão, assim, realmente bem fazendo lobbies assim, pesados. Então, a gente tem ciência disso, a gente está vendo isso acontecer. No caso, seu médico só prescreveu a empresa que propôs, mas tem muito médico prescrevendo já 3 frascos. E as associações estão no caminho oposto. Elas estão fazendo vidros pequenos para a pessoa poder testar gastando menos, né? Porque é um trabalho Agora, social. me falaram que é possível comprar em farmácia já no Brasil Já também, tem, mas já tem aí, alguns medicamentos há alguns anos já, não, Sativex, mas Nivatil, também, é 1.500, 2.000 e praticamente, tanto, 2.800, é, 2.300, nem sei quanto está hoje. Acho que agora está começando a equiparar porque eles estão perdendo mercado. Mas são medicamentos sintetizados, são medicamentos isolados, sintetizados, com uma atuação mas assim assim, se eu bem pegar tímida. aqui não vou fazer o desafio do Fantástico, se eu botar o Health Med com o da cana e fizer a não sei o que Cromatografia. lá, a cromatografia, vai dar igual, ou a sua vai dar melhor? Não tem melhor, não tem pior, né? Assim, o que é importante nisso, né? Primeiro, quando a gente fala de um laboratório importado, é óbvio que é uma empresa grande que vai ter lá seu químico, seu farmacêutico, né? Acreditamos, eu tenho certeza, num bom laboratório. A gente está falando de segurança química para produtos que são extrações químicas, na maior parte, né? Que existem extrações físicas também. Mas na extração química, que é o grosso do mercado, é muito importante a segurança química. Por isso que o óleo artesanal você entra naquele mundo onde você não sabe. Pode ser que seja um óleo artesanal excelente, pode ser. Né? Agora, e não é o gosto nem o efeito que vai te dizer, porque ele pode ter um efeito benéfico, porque tem os canabinoides, mas pode estar com chumbo dependendo do solvente que foi utilizado na extração, do material onde ele foi evaporado. Então, assim, existem várias questões, né, que são farmacêuticas. Então, assim, eu tenho certeza que o óleo que você tem importado aí, ele tem uma segurança química para você tomar. Eu tenho certeza que o nosso também tem, né, pelo investimento que a gente fez, pela maneira que a gente extrai. Aí a cromatografia, ela vai dar níveis de canabinoides, né? E aí já é aquele panorama complexo. Esse óleo que você tem aí é um hemp oil, é um óleo de hemp. Ele tem basicamente só CBD. O, o, Esse o da 0,3. cana? O da cana? Não, o O seu outro? importado. Ele é um hemp oil, ele é óleo de cânhamo. Não é a cannabis sativa, a cannabis narcótica, né? Ele tem basicamente CBD. Nunca tinha lido, tá aqui.
extrato de cânhamo sem de o cânhamo. THC. Sem É, o a indústria do cânhamo THC, descobriu que tem CBD no cânhamo, né? E aí entrou com força. Mas quem ganhou espaço, quem rompeu a terapêutica por si só foi a cannabis narcótica, né? Ela que tem essa potência incrível. Mas o cânhamo tem seu valor, tem lá o CBD, e aí tem esse 0,3% de THC é nada. Né? Então, e a outra 1% significa que tem 1%, é isso? não, 1% aí é a potência do extrato. Né? Entendi. Quando a gente pega o princípio ativo e faz a diluição. É como uma amoxicilina, 500 miligramas e a outra 1.000 miligramas. É potência. O outro tem 0,3% de THC dentro da formulação. Deu uma travadinha. Aí tá a Bel Kutner mandando coraçãozinho para o Heriberto Leão. Pessoal, vamos prestar atenção na live. Tô brincando. Uma delícia saber a Bel, saudade, Heriberto, meu parceirão. Aí, então tá tendo match aqui no meio da live. Olha só, Igor, você ficou chapado, você ficou travado. Bel. Meu Deus, o Igor travou. Hernani também, virou... É amor, tudo é amor. E ele vai ter que voltar. Caiu. Eu falei que ele ficou chapado, ele ficou travado. Ele vai voltar. Corações verdes, eu entendi. Todo mundo é casado aí, vai dar rola aí. Hernani Moraes, eu te amo. Meu Deus. Cannabis é amor, é paz. Vamos... Você está voltando aí. Voltou. Voltei, Irlanda. Não, foi bom, porque estava aqui, estava tendo como é que chama? Um correio sentimental da Bel Kutner com aproveitamento máximo da live. Olha só, jornalista tem que fazer pergunta que sabe a resposta, né? A maioria a gente não sabe, mas essa eu sei. Se eu tomar um frasco inteiro de Rivotril, eu vou ficar apagadão. A pergunta é a seguinte, se eu pode ser que você morra. Mas se eu, isso que eu vou dizer. Se eu resolver aqui e sair daqui e virar esse vidro, vai ter efeito entorpecente, eu vou parar no hospital. Se tiver... Não vou fazer, mas assim, overdose. Olha, overdose não. Essa é uma coisa muito importante, a segurança química da planta, né? Falando farmacologicamente, né? Esses receptores do sistema do canabinoide, eles não estão presentes no tronco cerebral, onde se controla os sinais vitais, né? Respiração, batimento cardíaco. Então, isso não vai ser alterado. Agora, a gente está falando, no caso desse óleo que você tem da cana, de um óleo com THC, que é psicoativo. Então, você pode vir a ter uma psicoatividade severa, se você fizer uma responsabilidade dessa. E você pode morrer. A atividade é ficar aceleradão. Ficar acelerado, assim, uma coisa, a onda, né, digamos assim. Porque a maconha é o contrário, né? Se você fuma, você fica... Não, a gente não pode definir dessa maneira. O THC, ele é psicoativo, então ele pode acelerar a pessoa e colocar frequência... Eu, como que nem o Fernando Henrique, eu fumei, mas não traguei, eu achava que era para baixar a temperatura. Ele pode acelerar? Pode acelerar e muito, né? Porque o THC pode ter um efeito bem forte nesse sentido. Então, assim, é psicoativo. O que pode acontecer? A pessoa pode morrer virando um vidro? Pode. Ela virar um vidro desse, tem uma psicoatividade severa. Sair na rua e ser atropelado, não sei, cair de alguma coisa, ou sair para dirigir, bater o carro. Agora, que ela vai ter uma overdose, que a substância vai matar ela, não. Né? Isso é uma coisa muito importante ser falado, né? Já voltando àquela coisa que você puxou lá atrás, as pessoas têm preconceito em tomar cannabis e tomam coquetéis de remédios que matam, que se ela errar ali uma dose, ela pode morrer. E a cannabis tem uma segurança química já bem mapeada, né, pela neurologia. Realmente ela é muito segura de se tomar. Agora, não façam isso em casa, né? O propósito inclusive, já falando assim, uma troca de experiência, as pessoas que são usuárias da cannabis, que vêm utilizar o óleo
por uma questão medicamentosa, eu já falo logo, olha, se você tiver qualquer expectativa que você vai ter a onda que você tem fumando, você vai se frustrar, porque não tem nada a ver com isso. E não é para isso, né? Não é para isso, e isso vai acontecer se você virar um vidro inteiro, mas aí a pessoa, ela tá fora do senso, né? Ela a gente está falando da cannabis praticamente em microdoses, né? Se a gente for comparar o que seria fumar com o que seria você tomar 2 gotinhas, nem que você der um trago mínimo do mínimo do mínimo, vai estar equiparado à quantidade de substância que você ingeriu com 2 gotas, com 3 gotas, 5 gotas. Né? Então, realmente, assim, dentro das potências que a gente utiliza na cana, que é uma coisa importante também. A gente tem um ponto de vista bem conservador da potência do óleo, né? As pessoas têm que começar realmente a introduzir a cannabis, que a gente chama de baixo para cima. Começa com uma dose bem baixinha, vai subindo, tem que ter esse contato consigo mesmo, né? É interessante esse caminho, não é uma coisa, fora alguns casos específicos, né, de dor crônica, que já rola um approach, o médico já orienta um approach mais agressivo, né, para já tentar de alguma maneira, ou o tratamento de câncer já em estado avançado, mas fora isso, a tendência é fazer uma introdução bem conservadora, bem cautelosa, por ser um psicoativo. Uma pergunta que eu imagino que seja uma coisa muito complexa na operação. Quer dizer, vocês não produzem, nem plantam, porque vocês querem. Vocês querem, mas assim, tem que ter alguma ação na justiça, porque eu perguntei que para você... para ser associado, a gente vai falar lá na frente, não precisa. Mas para ter o remédio, explica aí, você tem que subscrever uma espécie, uma liminar. Explica aí como é que é essa história. É um pouco mais complexo que isso. A gente, na verdade, o caminho, vamos citar desde o início, né? As primeiras autorizações foram individuais. A pessoa não conseguia importar, caríssimo. Antigamente você tinha que botar um advogado para pedir na justiça o direito de importar. Então, começou-se a botar advogado para pedir para produzir em casa. Então, começa aí com o indivíduo. Depois vem o papel das associações, também demandando judicialmente a segurança jurídica para poder atender os seus associados. Né? Os associados não é um comércio aberto, né? Ou não é um comércio. Né? Acho que a expressão melhor seria essa. É um fornecimento para associados. Tudo regido dentro do estatuto, né? Uma coisa bem definida. Tudo isso, né, é uma pena porque no Brasil o caminho ele é um pouco torto. Né? A gente não pode pedir uma autorização hoje, pela falta da regulamentação, a gente não pode pedir uma autorização prévia. Na verdade, a gente tem que pedir judicialmente para justificar, olha, nós pedimos autorização. Aí você planta, comete o crime. A autorização começa com o plantio. Quer dizer, vem junto o plantio e a extração ou é uma para cada? Olha, tem alguns caminhos que podem ser seguidos. Né? Eu acho que a tendência é você fazer... O de vocês, quer dizer, para a associação. É geral. Tá. Mas, assim, acho que o interessante da gente citar aqui é a desobediência civil, né? Que é algo, né, que a gente tem previsto na Constituição. Desobediência civil, o saudoso Padre Ticão, né? Muitos aqui com certeza conhecem a figura do Padre Ticão lá de São Paulo, que levantou essa causa dentro da Igreja Católica. Né? Ele falou muito disso, a desobediência civil pacífica e ordenada. Né? Então, a pessoa hoje, para ela pedir uma segurança jurídica, ela precisa estar cultivando. Né? Você não pede previamente. Você pede previamente, é negado, porque não existe uma regulamentação. Né? O PL 399 está lá, aí ela tem que fazer a revelia da justiça, da lei, e ir na justiça e falar, olha, eu, entre aspas, cometo um crime e eu quero que você me proteja, porque esse crime está embasado. Aqui, ó, tem a comunidade médica, é uma causa humana. Mas só uma coisa, o crime, se ele não está sendo usado, qual é o crime? O crime é cultivar cannabis no Brasil. Fornecer, né, de alguma maneira... Ficha, é proibido plantar uma planta, é isso? É proibido plantar uma planta, né? E, assim, já dando uma pincelada, a gente não vai entrar nisso, né? A gente, por exemplo, a gente tem a legislação brasileira para o tráfico,
ela é uma das mais pesadas do mundo. Não a pena, no sentido que tem alguns países na Ásia que matam, né? Pena de morte. Pena de morte. Mas aqui se o cara foi enquadrado no artigo 33, ele não responde liberdade. Tem várias situações ali, é um crime, pô, hediondo. E são 18 verbos no artigo 33. Produzir, fornecer, armazenar. Eu vou falar todos que eu conheço aqui, eu vou chegar a 10. Então, assim, o que a gente tem aí? A gente tem aí a possibilidade, num texto de uma lei, de enquadrar qualquer pessoa no 33. Porque se você pega dois moradores da favela, um passando um cigarro para o outro e está fornecendo. Então, se o policial quiser, ele escreve 33. Ele coloca nos autos ali o 33. Então, isso é uma questão social profundíssima no Brasil, né? A gente não aborda isso. Né? O nosso tema é bem voltado à cannabis medicinal. Mas é claro que isso nos toca de uma maneira, tanto como cidadão, quanto como ativista, porque realmente a gente pode acabar sendo enquadrado no artigo 33. Né? Então, por isso que você vai na justiça e pede a proteção. Mas a gente não vai entrar nisso, mas eu não resisto, que o Celso Ataíde, ele sempre fala, né, que se ele fala, o jeitão dele, vai lá o playboy engenheiro com a moto dele, com a namorada dele, estudante de medicina, e compra lá com o pretinho e tal, não sei o quê, eles vão embora, dizem que é usuário e ele é preso como traficante. Com certeza. Não, e tem casos mais escabrosos, né? Tem muitos casos. A gente vai entrar nisso, mas realmente é uma questão social bem profunda aqui no país. Mas traz isso. Esse artigo 33, ele ronda a cabeça das pessoas das associações, com certeza. Você tem, por exemplo, eu sei que quem faz cultivo doméstico, não sei se a expressão é isso mesmo, tem fiscalização. De tempo em tempo bate polícia na casa lá no sítio do cara para ver, só pode ter tantos pés. Vocês têm fiscalização policial? Ainda não. Ainda não tivemos, porque essa é uma coisa muito interessante. Cada decisão judicial, hoje, né, a coisa está tão... Pela falta da regulamentação, como é o judiciário que está legislando, cada decisão judicial é um texto diferente. Então, você tem decisões judiciais onde limitam a quantidade de planta, então tem que ter uma fiscalização, que tem uma associação de São Paulo, se não me falha a memória agora, a Flor da Vida ou a Cultive, que tem uma decisão dessa, onde precisa-se ter essa inspeção pela autoridade policial. Tem autorizações que são bem mais abertas, né? Eu acho que até o judiciário vai evoluir esse texto ainda, né? Porque o judiciário se vê obrigado a agir, né? Mas isso tudo ainda vai se... Sabe como é que funciona isso, né? Sabe como é que funciona isso? Eu sei como é que foi isso. Uma vez eu precisei de um implante que eu já não estou usando mais. Assim que um filho ou um neto do juiz do Supremo precisar tomar, imediatamente a legislação... Olha, bom, o Supremo tem um pessoal com uma certa idade já, que se eles tiverem bons geriatras, eles já vão começar a direção da cannabis, né? Tem condição financeira. Não, mas eu estou te falando com sinceridade. A gente tem o caso do general Vilas Boas, né? Que tem aquela esclerose, né? E ele, assim, um caso fortíssimo, né? E a cannabis ajudou muito ele, está ajudando muito ele, e ele levantou a bandeira da causa, e a filha dele também, que parece ter um problema grave de saúde. Então, assim, Por isso que eu falei que é até legítimo, mas assim, quando a autoridade vê que funciona, aí ela resolve... Erlândia, vamos falar de preconceito estrutural na planta? É uma coisa que eu já vi maconheiros que fizeram tratamento de câncer, que precisaram tomar o óleo, ligar para mim e falar, não deu para tomar o óleo, porque mas, pô, você não... Não, depois da quimioterapia eu tomei e eu me senti super enjoado. Eu falei, pô, mas será que não foi a quimioterapia? Quantas gotas você tomou? 2? Falei, pô, então você tinha que ter tomado 10 para não ficar, pô, assim, aquela pessoa que come porco e um alface, e o alface, então a gente tem isso, essa coisa estrutural. Agora, trazendo de novo ditos populares que eu adoro, a necessidade faz o sapo pular.
Depois que a pessoa toma uma gotinha, treme a mão, ela começa a conseguir ter a autonomia dela, a mão para de tremer, ela vai, começa a recuperar a vida dela, a dor passa, outras coisas acontecem nesse sentido da melhora da qualidade de vida ou da cura, né? A pessoa veste a camisa imediatamente. Assim, você não vê uma coisa virar tão rápido quanto assim, é bonito, né, de se ver, e ao mesmo tempo evidencia esse preconceito gigante que existe na planta. Por isso que é importante esse trabalho de educação de base, de levantar, né, esses temas, as rodas de conversa, as Aliás, lives a respeito dos congressos. já antecipa aí, a gente vai ter uma roda de conversa? Uma roda de conversa maravilhosa, estou com uma expectativa muito boa nessa roda, uma conversa de alto nível na Livraria Blux, da querida Elisa Ventura, no Espaço Itaú de Cinema, na Praia de Botafogo. Me fugiu o número agora, 316 ou 317. 316. Vai ter a presença do Dr. Guilherme Gutmann, que é professor, pesquisador da PUC. Psiquiatra. O digníssimo Erlanger, com toda a sua sensibilidade e inteligência. E o Emílio Figueiredo. Eu sou o moderador, eu vou ficar só. Você é um moderador. E o Emílio Figueiredo, que é um advogado totalmente entregue à causa desde o início, realmente é um cara que vem segurando essa bandeira aí, né, desde os primórdios, ajudou muita gente, muitas associações. Vai transmitir? Vai transmitir ao vivo, né? Então pelo Acesse a Cana. Pelo @acesse.acana e pelo da livraria, né? @blux, que é o Instagram da livraria. Agora vamos chegar na... Estão perguntando... Dia 16, quarta-feira, desculpa, não sei se a gente citou, dia 16 próximo, quarta-feira, às 19 horas, entrada livre. Tentar chegar um pouco... para quem quiser presencial, não vai ter inscrição, então chegar um pouquinho antes ali para garantir o lugar. Tá, estão falando com você. Então vamos chegar no que estão perguntando desde sair, eu fiquei ralentando, que é para chegar na reta final, mas assim, como é que a pessoa faz para ter acesso ao canabidiol? Tem várias associações, ao cannabis, via a cana. Como é que funciona o processo? Bom, o nosso processo é um processo comum às outras associações, né? Existem hoje no Brasil cerca de 60 associações, existe uma federação, então tem uma discussão, né, um direcionamento, né, onde esse fornecimento esteja totalmente atrelado a associados, a pessoas com o laudo e receita médica, né, e de preferência também com o laudo de evolução clínica, atestando que aquela terapêutica que ela está tendo acesso está funcionando para o problema dela. Então, hoje, basicamente, o caminho é esse. A pessoa tem que ter um laudo, a receita. No nosso caso, tem um termo de ajuizamento, onde o associado concorda que a associação vai entrar com uma ação civil pública, né, perante a União, pedindo autorização de cultivo e produção, porque senão, né, todos os associados precisam concordar com isso, para a ação ter validade, e basicamente é isso. Né? E já tem uma lista de médicos cadastrados, eu vi pelas mais diversas sim, um dos trabalhos, né, as associações hoje, elas têm assim, o tripé, né, você dá acesso à informação, você dá acesso a médicos, né, afinal a gente exige laudo e receita, né, então se a gente também não tiver uma possibilidade de indicar para as pessoas médicos prescritores, porque ainda é a minoria absoluta, né, melhorou muito, né? Antigamente era procurar uma agulha num palheiro, hoje em dia não, já você tem opções, mas dar acesso ao médico, indicações de médico nas diversas áreas e acesso, no caso de muitas associações, ao óleo. Então esse tripé. E tem até associações que têm uma vertente diferente, que estão mais voltadas à educação mesmo, de repente estimular o autocultivo, que é uma outra vertente, enfim, né, o movimento é muito democrático e diverso.
porta de entrada é www.acana com 2Ns.org, né? .org, no nosso caso, sim. .org. Tá. Igor, acho que até as perguntas eu passei todas. Mais alguma coisa específica ou vamos logo para a despedida? Olha, vamos para a despedida, porque é uma despedida relativamente longa. Não tão longa, 5 minutinhos. Eu queria... eu escolhi esse texto, eu vou citar um texto de um livro clássico, porque eu acompanhei desde o início esse movimento, né, das associações e toda a carga humana, né, das mães que vieram abrindo esse caminho e das pessoas que, hoje no Brasil, praticamente todo mundo que trabalha com isso tem uma necessidade pessoal, né, ou na família ou pessoal mesmo. Então, traz uma carga humana, né? E hoje em dia não tem glamour na pessoa trabalhar hoje no Brasil com uma coisa que ainda não tem regulamentação. Existe, sim, um lado muito bonito, maravilhoso, né? Que alimenta o trabalho, que é realmente essa carga humana positiva, das pessoas melhorando, recuperando a qualidade de vida, em muitos casos a cura. Porém, tem toda uma sombra, né, da falta de regulamentação. Então, não é um trabalho hoje que atrai muita gente. Tá? A pessoa tem que ter um envolvimento muito forte, tem que ter uma entrega realmente muito grande para esse trabalho. Então, eu escolhi, é um clássico, né, uma citação aqui do Profeta, do Khalil Gibran, onde aquele momento ali da despedida e alguém pergunta para ele, né? Vou entrar já no texto aqui. Então um lavrador disse: fala-nos do trabalho. E ele respondeu dizendo: vós trabalhais para acompanhar o ritmo da terra e da alma da terra. Porque ser indolente é tornar-se um estranho às estações e afastar-se do cortejo da vida que avança com majestade orgulhosa submissão rumo ao infinito. Quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o murmúrio das horas se transforma em melodia. Quem de vós aceitaria ser um caniço mudo e surdo quando tudo mais canta em uníssono? Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor uma desgraça. Mas eu vos digo que, quando trabalhais, realizais parte do sonho mais longínquo da terra, desempenhando assim uma missão que vos foi designada quando este sonho nasceu. E, apegando-vos ao trabalho, estáis, na verdade, amando a vida. E quem ama a vida através do trabalho, partilha o segredo mais íntimo da vida. Mas se, em vossas dores, chamais o nascimento uma aflição e a necessidade de suportar a carne, uma maldição escrita na vossa fronte, então eu vos direi que só o suor de vossa fronte lavará esse estigma. Disseram-vos que a vida é escuridão, e no vosso cansaço repetis o que os cansados vos disseram. E eu vos digo que a vida é realmente escuridão, exceto quando há um impulso. E todo impulso é cego, exceto quando há saber. E todo saber é vão, exceto quando há trabalho. E todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. E quando trabalhais com amor, vós vos unis a vós próprios e uns aos outros, e a Deus. E que é trabalhar com amor? É tecer o tecido com fios desfiados de vosso próprio coração, como se o vosso bem-amado tivesse que usar esse tecido. É construir uma casa com afeição, como se vosso bem-amado tivesse que habitar essa casa. É semear as sementes com ternura e recolher a colheita com alegria, como se vosso bem-amado fosse comer-lhe os frutos. E pôr em todas as coisas que fazeis um sopro de vossa alma, e saber que todos os abençoados mortos vos rodeiam e vos observam. Muitas vezes ouvi-vos dizer, como se estivesseis falando em sonho, aquele que trabalha no mármore e encontra na pedra a forma de sua alma é mais nobre do que aquele que lavra a terra. E aquele que agarra o arco-íris e o estende na tela em formas humanas é superior àquele que confecciona a sandália para nossos pés. Porém eu vos digo, não em sono, mas no pleno despertar do meio-dia, que o vento não fala com maior doçura aos carvalhos gigantes do que a menor das folhas da relva. E grande é somente aquele que transforma,
o luar do vento numa canção tornada mais suave pelo seu próprio amor. O trabalho é o amor feito visível. E se não podeis trabalhar com amor, mas somente com desgosto, melhor seria que abandonasseis vosso trabalho e vos sentasseis à porta do templo a solicitar esmolas daqueles que trabalham com alegria. Pois se cozerdes o pão com indiferença, cozereis um pão amargo, que satisfaz somente a metade da fome do homem. E se espremerdes a uva de má vontade, vossa má vontade se destilará no vinho como veneno. E ainda que canteis como os anjos, se não tiverdes amor ao canto, tapais o ouvido do homem, as vozes do dia e as vozes da noite. Nossa, me surpreendeu. A gente ficou falando várias possibilidades, você pegou no ponto. No Eu sou ponto. suspeito para falar, meu filho se chama Gibran, então Então a gente encerra. Eu não estou nem falando para conseguirem ter acesso via Cana, mas assim, nós que podemos pagar, quando a gente contribui com a anuidade, está colaborando para que vocês consigam baixar o custo, que eu acho que é uma meta, imagino que é a meta mesmo de vocês, de tornar isso acessível. E existe o trabalho social também, né? A gente busca esse equilíbrio porque existe doação de óleo, né, para pessoas que vivem vulnerabilidade. Tem que doar o óleo, tem que doar a receita e o laudo, né? O que tem que envolver médicos solidários também. Então, assim, existe uma vertente social que a gente não abordou muito, que é muito intensa, grande, e cresce muito mais do que o que traz retorno, né? O que capitaliza. E toda essa ajuda que vem a capitalizar também ajuda nesse outro lado a gente ter esse equilíbrio e conseguir manter um trabalho no nível, né, de uma segurança química, de um bom atendimento. A gente precisa melhorar muito. Queria falar também um pouco aqui em nome das outras associações, agradecer, né, as associações pioneiras, agradecer todo o movimento associativista que fortalece muito a causa. Né? Eu não vou começar a citar aqui para não ser injusto, né? A gente está falando de 60 associações hoje no Brasil. Né? É um movimento só. Né? Então, realmente agradeço também por estar podendo hoje desempenhar esse trabalho. Esse texto ele não vem assim à toa, né? Para mim é de uma grandeza muito grande esse momento pessoal, profissional. Então é isso. Né? Agradeço a Erlanger aí o convite, a ótima conversa e a todos que conseguiram assistir e chegar até o final. Já roubaram minhas palavras, assim, parabéns pelo trabalho, porque eu sei que tem esse peso de investimento, vamos dizer, social, uma coisa fraterna, quer dizer, espalhar o bem, né? Espalhar o bem, trazer qualidade espalhar de vida. o bem de uma maneira natural. Te agradeço muito e a gente vai continuar conversando lá na livraria. Obrigado, Hernando. Um grande prazer. Muito obrigado. Não, para quem chegou atrasado, aqui acabando, eu vou levar bronca que eu demoro para ir para a família. Eu subo no canal do YouTube, você vai estar lá no link, vai estar tudo, quem não pegou, e a gente se encontra lá embaixo. Obrigadão e parabéns pelo trabalho. Obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite. Tchau. Com licença.